Eucaristia, o pão da vida. Já nas lojas em DVD. Uma tradição oriental, na missa, a Eucaristia sempre é oferecida sob as duas espécies, o pão e o vinho. Então, diferentemente do mundo latino, do mundo ocidental, que teve os seus motivos e as suas razões, né, para fazer essa distinção e apenas distribuir uma única espécie, e atualmente, aos poucos, vai se voltando ao hábito de se dar as duas espécies, na tradição oriental se preservou isso. Ou seja, você vai numa missa oriental, sempre vai se comungar sob as duas espécies. O que varia em alguns lugares é que o pão vai ser molhado no vinho, né, com a própria mão do diácono, do padre, do bispo, colocado na boca da pessoa. Em alguns lugares se preservam ainda o uso de uma colher, né, os ortodoxos principalmente. Eles jogam todo o pão no cálice e com uma colher eles pegam o pãozinho e colocam na boca das pessoas. E em alguns lugares, por questão de doença, de higiene, não se usa mais a colher, né? Mas enfim, é feito a questão das duas espécies. Então, para um oriental, não tem muito sentido você distribuir só o pão, só o vinho. É uma questão bem cultural mesmo. Outra coisa, quem preservou a tradição dos ázimos, né, do pão sem fermento, foi a tradição latina, a tradição ocidental. Então, numa missa latina, o pão sempre vai ser sem fermento. Enquanto que numa missa bizantina, num rito oriental, o pão sempre vai ser com fermento. Então, é um pão comum, que é feito na própria igreja, um pãozinho, né? Agora, a preparação desse pão foi, como eu disse, é com fermento, é um pão comum. Porém, o que acontece é que antes de começar a missa para o povo, para todas as pessoas, é como se existisse uma pré-missa, né? Uma missa um pouquinho anterior, onde o padre tem um modo todo peculiar, todo especial, tem um ritual próprio, né, de cortar o pão. Há um modo especial de cortar o pão. Então ele faz determinados sinais no pão, a maneira como é cortado, e em cada sinal e em cada corte ele faz um tipo de oração e um tipo de invocação. Então é invocado desde os profetas, os apóstolos, Maria, os santos, né, etc. Então a tradição oriental ela tem também as suas peculiaridades nesse sentido. Então foi como eu disse, a maneira de cortar o pão, essas invocações, o fato de não preservar a tradição do ázimo, mas sim pão com fermento, sempre distribuir sobre as duas espécies. Isso é uma peculiaridade da tradição oriental. E também o fato da Eucaristia sempre ser oferecido e colocado na boca, nunca se pega na mão, né, como na tradição latina se autorizou posteriormente.